Viajantes Bem-Vividas. Oi, amiga! Bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda. Já temos 90 episódios com histórias que inspiram, conversas que emocionam e dicas que facilitam a sua viagem. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. E eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Aqui você ouve relatos reais sobre os mais diferentes tipos de viagem, muitas feitas por uma de nós duas e outras pelos nossos convidados. Aliás, quando terminar de ouvir esse episódio, não esquece de passar lá no nosso canal no YouTube, no Spotify e no Instagram. Aproveita e se inscreve, curta, comenta e compartilha com quem ama viajar. Sugestões e histórias, manda lá no Instagram, @viajantesbemvividas ou por e-mail viajantesbemvividas@gmail.com. Seja bem-vinda! Hoje tem afeto, terra nas mãos e perfume no ar. Nós vamos conversar com Ângela Maria de Oliveira, professora e pesquisadora aposentada da Universidade de Brasília, a UNB, que se reinventou aos 60+, criando a Quinta das Baunilhas em Brasília. Mas antes disso, Silvia vai nos falar como conheceu essa joia brasiliense. Pois é, num desses sábados eu fiz algo que eu amo fazer, viajar na minha própria cidade. Fui conhecer a Quinta das Baunilhas aqui em Brasília. Fiquei completamente apaixonada pela experiência. Fomos recebidas numa edícula repleta de orquídeas belíssimas, com um chocolate cremoso coberto de chantilly e baunilha, e outras guloseimas caseiras, como se estivéssemos na varanda da casa de uma amiga, que descontraidamente nos dava uma aula dinâmica e interativa sobre baunilha, no Brasil e no mundo. Fizemos um tour conhecendo as diferentes espécies e o processo de cultivo, encerrando com um delicioso café acompanhado de quitutes preparados com a deliciosa especiaria baunilha do Cerrado. Dias depois, comentei com a Lilian sobre a Ângela e concordamos em convidá-la para participar de um episódio do nosso podcast. E aqui estamos hoje. Vamos lá, então, saber como é essa história da professora universitária, doutora e pesquisadora Ângela, que se tornou produtora de baunilha. Ângela, muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes em recebê-la aqui para esse bate-papo. Então, nós gostaríamos de pedir que você se apresentasse para as nossas ouvintes, dizendo onde você mora, qual é a sua idade, qualquer coisa que você queira falar sobre você. E nos contar também um pouquinho como que a viagem entrou na sua vida. Olá a todos. Olá, Silvia. Olá, Lília. Muito obrigada a vocês para participar desse momento, que eu já estou encantada antes mesmo de começar. Acho lindo o trabalho que vocês estão fazendo e poder participar com vocês me deixa muito, muito, muito feliz. Obrigada. Eu sou Ângela Almeida, como vocês já falaram, professora, e agora me apresento como produtora rural. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, de uma família muito ligada à vida no campo. Meu bisavô foi produtor de café, meu avô também, por lado paterno, foi produtor de café, e o meu pai foi um excelente produtor de soja e milho durante toda a vida dele. Por várias vezes recebeu o prêmio do melhor produtor, melhor produtividade, lá em São Paulo. Eu posso dizer que a vida rural faz parte da minha história, faz parte da história de toda a minha família. Nós nunca moramos na fazenda, mas todas as férias a gente passava na fazenda. Então, esse contato com a vida no campo é muito ligado à minha própria história.
mas eu saí para estudar jovem, com 17 anos eu saí de Barretos, fui fazer psicologia na USP de Ribeirão Preto, e depois de Ribeirão eu fui para São Paulo, depois eu fui ser professora no Mato Grosso, foi meu primeiro concurso em instituição federal, e do Mato Grosso eu fiz outros percursos e até chegar aqui na UNB. Eu tenho 71 anos hoje, me aposentei com 60 anos, mas continuei trabalhando mais 5 anos, né? Eu continuei depois de aposentada, até que eu caí no mundo das baunilhas. Que lindo! Quer dizer que então você resgatou uma história familiar na agricultura. Que coisa gostosa! Ângela, você foi, como você já disse, professora e pesquisadora na UNB, né? Isso. Mas você trabalhou em que área? Você foi morar um tempo em Louvain, na Bélgica. O que a levou a morar fora do Brasil? Como que foi essa temporada europeia? E ela oportunizou a você sua viagem? Você foi acompanhada pela sua família ou foi sozinha? Conta um pouquinho como foi essa experiência fora do Brasil também. É um projeto que eu tinha desde a adolescência, né? Eu sempre tive vontade de morar fora, conhecer outras culturas, aprender outras línguas, o que não foi possível, né? Quando eu era adolescente, isso não aconteceu, meus pais não permitiram que eu saísse para fazer um estágio linguístico fora. E quando eu me formei, eu me lembro, conversando com a nossa paraninfa querida, professora Clotilde Rossetti Ferreira, na porta do nosso bloco lá na faculdade, em Ribeirão, desse desejo nosso, estava eu e mais 2 amigas, de sair para estudar, morar fora e tudo. Isso não aconteceu logo em seguida. Eu me formei, fui para São Paulo estudar, fazer especialização, depois fiz o mestrado em São Paulo, mas nunca perdi o desejo de morar, sobretudo de morar na França. Era o meu grande desejo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sonhava chegando na França, falando inglês no aeroporto, porque eu ainda não sabia falar francês. E quando eu fui fazer o meu doutorado, já depois de ter concluído o meu mestrado na PUC de São Paulo, eu tive a oportunidade de pleitear uma viagem, o meu doutorado no exterior. E um grande amigo nosso na época, Carlos Roberto Jamil Cury, que era professor lá na UFMG e também foi presidente da CAPES por uma temporada, ele tinha feito um tour pelo mundo para conhecer as instituições onde os brasileiros poderiam se beneficiar de bons centros de pesquisa, bons orientadores, e na época ele me disse, olha, eu acho que o teu perfil se encaixaria muito bem entre Stanford, Paris e Louvain-la-Neuve. Só que como você vai estar indo com a família, né? Na época eu já tinha um filho de 2 anos e estava grávida da segunda filha, eu aconselho vocês irem para Louvain-la-Neuve, porque em Louvain-la-Neuve vocês vão ter toda uma infraestrutura para receber a tua família e vocês vão poder viver muito melhor. E assim foi. Então, eu já estava morando no Mato Grosso, como professora da Federal do Mato Grosso, pleiteei uma bolsa na CAPES na época e consegui essa bolsa. E fomos em 1987, chegamos lá no dia 11 de agosto, era meu aniversário, quando nós chegamos lá, com um filho de 3 anos e uma filha de 1 ano. E foi uma experiência assim, muito melhor do que eu podia imaginar. Primeiro porque, como dizia a Clotilde, era importante e realmente é importante a gente fazer essa experiência tendo um companheiro do lado. E o Geraldo foi um senhor companheiro meu. Né? Ele fez também o doutorado dele lá na época, mas me deu todo o apoio. Segundo, porque eu propiciei aos meus filhos, já desde pequenininho, um ambiente, uma vivência internacional. Uma vivência de viver com a diferença. Uma coisa que é uma ideia muito cara para mim, que as pessoas possam crescer num ambiente diferente para que não aprendam a se posicionar diante da diferença do ponto de vista da tolerância. Porque, como eu aprendi muito tempo atrás, a gente tolera aquilo que a gente não pode matar. Viver com o diferente é a aceitação plena da diferença, né? E meus filhos conseguiram isso, porque na escola que eles viviam, sempre teve inúmeras nacionalidades. Eles sempre passaram por uma vivência desse jeito. E
A Bélgica me propiciou conhecer toda a Europa Ocidental, toda, porque era um pulinho. Eu saía para fazer compra do mês na Alemanha. Às vezes a gente falava assim, ai, vamos dar um pulinho ali na Holanda? Então a gente saía, pegava o carro, ia para a Holanda. Todo ano a gente tirava umas férias prolongadas, né, que eram as férias de julho e agosto, e conhecemos a Europa inteira. Então isso me propiciou conhecer as culturas que eu tinha vontade de conhecer. Louvain-la-Neuve era uma torre de Babel, então eu convivi com gente do mundo inteiro. Então aprendi a conviver com o diferente. Então aquilo que eu tinha sonhado na minha adolescência se realizou do ponto de vista da minha experiência completa lá em Louvain, porque foi mais do que fazer o estágio linguístico. Eu fui para uma universidade que foi criada em 1427, então uma tradição enorme, né, de existência, altíssimo nível científico, né? Foi lá que eu entendi o que era fazer ciência, foi lá que eu entendi o que era uma metodologia, como que o método é importante quando se constrói o conhecimento. Eu tive oportunidades ímpar lá, a ponto de ter 3 dias de reunião no laboratório que eu pertencia, convidando pesquisadores da França, da Holanda e da Suíça para discutir o meu projeto de pesquisa. Então, eu estava construindo o meu projeto de pesquisa quando a minha orientadora fez esse seminário fechado com esses pesquisadores. Então, eu tive, assim, oportunidades que pouca gente pode ter. E outra, eu aprendi, não só aprendi mais uma língua, que eu já sabia o inglês, mas aprendi o francês, mas como também eu aprendi a viver na simplicidade. Eu saí de uma condição muito favorecida aqui do Brasil, onde eu tinha gente para me ajudar em tudo, e lá eu passei a fazer tudo, eu e meu marido. Então a gente lavava, a gente limpava a casa, a gente cozinhava, a gente cuidava dos filhos, levava para a escola, punha para dormir, contava história, passeava, brincava, tudo. Então era uma vida de família mesmo, e que eu aprendi como a gente precisa de pouco para poder ser feliz e viver. Então, assim, foi uma viagem linda, foi uma viagem que me propiciou ter acesso à ciência, que isso virou uma parte minha, eu não consigo desgrudar, tirar isso de mim, e eu conheci o mundo, né? Realmente, assim, de lá depois eu pude fazer viagens para outros continentes, para outros lugares, mas sempre com um olhar de muita abertura, de muita curiosidade. É interessante ver esse percurso, né? Porque você sai da sua experiência familiar lá no interior, né? Vai ampliar e depois você, na Quinta das Baunilhas, você traz um pouquinho de volta. É isso que eu vou colocar agora. Quer dizer, antes da baunilha você teve uma longa estrada profissional, né? Que aprendizados dessa fase dos estudos, das viagens europeias e brasileiras, que você também teve muita oportunidade de fazer, vieram na mala e hoje aparecem no cultivo da baunilha? Na minha mala, primeiro que eu sou extremamente grata ao Estado brasileiro. Eu devo ao Estado brasileiro parte do meu ensino básico e fundamental. Eu devo ao Estado brasileiro meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado com uma bolsa do Estado brasileiro. Eu devo ao Estado brasileiro o meu doutorado, porque eu fiz o meu doutorado com dinheiro do Brasil e trabalhei em instituições públicas federais como professor. Então, eu pude conhecer de perto como funciona as instituições públicas federais de ensino. E sou extremamente grata, porque eu acho que eu tive uma formação da primeira qualidade. Eu fiz a graduação também numa instituição pública, que foi a USP. Isso faz parte, então, do meu perfil. Eu aprendi nessas instituições que conhecimento é uma das coisas mais valiosas que a gente traz conosco e que o conhecimento só existe quando ele é compartilhado. Então, faz parte hoje da minha história socializar o que eu aprendi. Como que outras pessoas podem ter acesso ao que eu tive e ao que elas necessitam. Então, isso é fundamental. Outra coisa que essas viagens marcaram a minha vida e que estão em mim até hoje é o valor que eu dou para a ciência. Eu sou, assim, uma pessoa que realmente entende a importância que a ciência trouxe para o mundo. Eu lembro que quando eu dava aula, eu falava assim, olha, pense bem,
A gente acorda, toma um banho de chuveiro quente. É a presença da ciência. Liga um fogão. É a presença da ciência. Liga a televisão. É a presença da ciência. Carro para ir até o trabalho. É a presença da ciência. Entra numa estrada ou num caminho de trânsito, tudo estudado e programado pela ciência. Ou seja, hoje a gente vive e respira a ciência. Então, como não reconhecer a importância da ciência na nossa vida? Como não reconhecer o tanto que o mundo avançou com a presença da ciência? Tem desvios? Acho que tem desvio. Mas é isso que a gente está aqui, né? Para fazer as coisas tomarem o seu rumo, a gente poder tirar o melhor de cada coisa que é feita. Então, a ciência está profundamente arraigada em mim. Da mesma forma que minhas origens rurais estão profundamente arraigadas em mim. Eu lembro do meu pai contando que quando ele era pequeno, meu avô Avelino levava ele no cafezal de manhã cedinho para que ele pudesse sentir o perfume do cafezal quando estava florido. E o papai, depois de velho, toda vez que eu viajava, ele falava para mim, me traz um perfume de café. Então, você vê, o papai foi extremamente marcado por essa experiência dele, infantil, e a história dele me marcou. Eu não vivi isso. Eu não sei, sinceramente, eu não sei te dizer como que é o perfume do cafezal, que eu nunca vivi isso. Mas eu sei que meu pai viveu isso. Então, essas coisas vão ficando e a gente vai trazendo. Então, hoje, na minha história com as baunilhas, que foi um reviver um pouco as minhas origens, recuperar um pouco a minha identidade, porque afinal de contas eu saí de casa a primeira vez com 17 anos, voltei um pouquinho, mas nunca mais voltei efetivamente para minha casa, né? E eu sinto muita falta de ter contato com essa minha identidade, de ter contato com as minhas origens. Então, comprar uma chácara em Brasília foi uma forma de eu voltar a viver a minha origem, né? De reviver a minha origem, mas de uma forma completamente reconstruída. Porque a forma como eu lido com a minha chácara, a forma como, por exemplo, eu estou cultivando as baunilhas, é sempre guiada por aquilo que a ciência nos ensina. Então, assim, eu tenho o maior cuidado quando eu falo da baunilha e vou falar do uso terapêutico da baunilha. Aí eu falo, calma, vamos com moderação, porque ainda precisamos de resultados nessa área. Tem algumas experiências dos povos tradicionais que indicam que é possível ter um uso terapêutico da baunilha, mas eu acho que a gente ainda precisa de mais pesquisa na área. E para mim, uma coisa que foi assim, extremamente prazerosa, e que foi uma coisa que eu vivi durante a minha vida profissional, que eu fiz muitos convênios com a França, de cooperação científica, trouxe muita gente de lá para cá, fomos para lá também, nós tínhamos projetos que mandavam os alunos para lá e tudo. Uma coisa que ficou muito para mim foi essa coisa do aprendizado mesmo. Então, nessa minha vivência na chácara, eu trago então também essa minha vivência científica e o gosto pela aquisição do conhecimento, que eu me afastei quando eu me aposentei e retomei quando eu começo a produzir baunilha. Então, está comigo, não tem como. Então, assim, é como se eu reunisse tudo. A minha origem, a minha identidade rural que veio do meu pai, a minha história acadêmica, o meu prazer de conhecer e o meu prazer de transmitir, e tudo isso em torno de algo que eu adoro, que é a baunilha. Então, eu estou fazendo tudo. Adoro receber também, sempre gostei de receber na minha casa, então é uma síntese de tudo isso. É a ciência, é a vida rural, é receber, é transmitir. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas fazendo outras coisas, entendeu? Então, eu acho que a riqueza é essa. A vida é uma trança. E cada mecha dessa trança traz muitas histórias. E a gente vai trançando, vai trançando, vai trançando e vai chegando em lugares diferentes. Maravilhoso! Nossa, quanta inspiração nessa sua fala. A gente vê o quanto que essa história de exposição na agricultura, nas viagens internacionais, no estudo, na ciência impactam a vida. Mas vamos lá, seguindo nossa conversa. Depois de quantos anos de UNB você se aposentou? Você tinha quantos anos mesmo de vida? Você falou, parece que 60, né? Mas confirma pra gente. E como foi esse período seu pós-aposentadoria? Como você vivenciou esse momento?
Bom, eu me aposentei com 60, mas eu continuei mais 5 anos na UNB com contrato de professora colaboradora. E a gente tem essa modalidade no UNB. Eu ainda tinha orientandos de mestrado e doutorado, e aí eu pude concluir essas orientações e continuar participando de algumas atividades, não todas. Não é um contrato remunerado, é um contrato mesmo de colaboração que a gente tem, e ao mesmo tempo a gente propicia que pessoas novas possam chegar naquela vaga que a gente liberou. Então eu parei efetivamente de trabalhar em 2015. Paralelamente, eu fui para a Fiocruz também. Trabalhei 5 anos na Fiocruz, ajudei a Fiocruz Brasília a criar o programa de saúde coletiva deles aqui, foi um mestrado profissional que já está indo para um doutorado. Foi uma experiência maravilhosa também. Aposentar para mim não foi fácil, tá? Realmente não foi uma experiência fácil. Na verdade, foi muito dolorosa. Eu era meio workaholic, eu tinha muitos projetos, eu aposentei no auge da minha vida acadêmica, eu estava com um monte de projetos de cooperação, de troca internacional, com um laboratório muito bem montado, com muitos alunos no laboratório, eu tinha muitos orientandos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de apoio técnico, então tinha um grupo muito intenso trabalhando comigo, alunos de pós-doc vindo fazer o pós-doc de fora do Brasil aqui comigo. E quando eu me aposentei, assim, foi um choque. Realmente, eu acho que eu não estava preparada para me aposentar, mas quis me aposentar assim mesmo e ganhei de presente um câncer de mama. E esse câncer de mama, que foi em 2015, que foi realmente quando eu parei, me deixou claro que eu podia até aposentar, mas eu não podia parar. Tem gente que é feliz parando. Eu, pelo visto, não estava feliz, senão né, eu estaria num estado emocional melhor. Não porque o câncer foi causado pelo meu estado emocional, de forma alguma, mas eu sabia que eu não estava bem. E aí eu comecei com várias tentativas. Eu fui aprender a bordar, bordei bastante, entrei para um grupo de bordado maravilhoso e faço aqui, nessa oportunidade, o meu agradecimento ao grupo Matizes Dumont, que é um grupo que todo mundo devia conhecer, pela importância que elas têm no Brasil, com o trabalho que elas fizeram e pela experiência que elas me propiciaram eu bordando, né? E com um grupo de amigas que eu construí lá, que são até hoje minhas amigas. E depois, quando passou a história da baunilha, eu falo que cavalo arriado não passa 2 vezes na frente da gente. Quando eu fui convidada para entrar num grupo de baunilha, eu rapidinho aceitei. E aí, nossa, aí foi assim um momento maravilhoso da minha vida, porque aí eu voltei a estudar, pus a mão na terra mesmo, não é força de expressão, tá? Eu ponho mesmo a mão na terra, eu cuido das minhas baunilhas, errei muito, mas eu pude redimensionar e escrever a minha história, continuar escrevendo a minha história de uma forma diferente. Não era mais na academia, mas sem negar tudo aquilo que a academia tinha inscrito em mim. Então eu trouxe tudo junto nas baunilhas, né? Por incrível que possa parecer, quando eu falo hoje eu sou uma produtora rural, eu falo de boca cheia, porque eu sou uma produtora rural muito completa, assim, do ponto de vista das minhas experiências de vida. Eu trago tudo comigo para essa nova fase da minha vida. Gente, cada resposta que você dá nessa conversa, a cabeça da gente vai a mil, né? Revendo um pouco da própria história da gente e parando para pensar. Conta pra gente um pouquinho, você já comentou aqui, de onde que surgiu esse amor pela terra. Você tem alguma lembrança assim especial que lhe acompanha quando caminha pela Quinta das Baunilhas? Ah, tenho. Eu disse para vocês que minha família é uma família rural, né? De várias gerações para trás, meus ancestrais, e eu disse que eu passava as férias na fazenda, mas não passava só as férias na fazenda. Mamãe levava a gente e todos os sobrinhos. Então era uma farra deliciosa. E a gente saía para andar no mato. E até o cheiro do mato que a gente pisava e exalava, eu sinto quando eu ando ainda na chácara. É uma emoção tão grande que eu sinto quando eu acordo de manhã e vou passear e eu sinto aquele cheiro que eu já conhecia
de outros locais, né? É muito gratificante isso, a gente poder se reencontrar. Eu vejo uma árvore, lembro de eu caindo da árvore, quebrando o braço, o papai me levando para a cidade, eu ficando na casa da minha avó, ele deixando uma caixa de chocolate Galac para mim e uma cesta de frutas, que naquela época a gente só comia essas frutas importadas em situações especiais. E aí a forma dele me agradar foi trazendo pêssego, pera, maçã, uva e uma caixa. Imagine, a gente ganhava uma barra de chocolate. Eu ganhei uma caixa de barras de chocolate Lacta e eu gosto até hoje por causa dessa história que tinha acontecido na fazenda quando eu quebrei meu braço, né? Então, assim, eu revivo o tempo inteiro. E tem mais. Eu tenho móveis hoje na minha casa que eram móveis que tinham na fazenda. Então a fazenda tá ali comigo. Tem como eu não juntar essas coisas todas hoje na minha vida. Por exemplo, quando eu comprei a chácara, isso me toca profundamente. A terra estava muito degradada porque eles punham fogo todos os anos para poder o capim brotar e eles colocarem a terra disponível para pastagem. E o papai veio ver minha chácara, o pai era vivo ainda, e ele falou: Minha filha, você comprou uma terra muito ruim, porque em São Paulo se trabalha com outro tipo de terra. Papai não sabia lidar com o cerrado, né? Então, na cabeça do papai, aquilo ali era uma terra ruim. E aí eu comecei a fazer o reflorestamento da chácara. Em 10 anos eu plantei mais de 20 mil árvores e nunca parei. Continuo plantando. Todos os anos eu planto. E aí ele me ensinou a plantar as árvores. Como que fazia a cova, que mistura de terra que eu tinha que fazer, como que eu tinha que proteger a cova dos cupins, das formigas e tudo. E hoje, quando eu ando, né, que eu falava assim, um dia eu ainda vou andar, fazer minha trilha aqui, porque eu tenho uma trilha na chácara, um dia eu ainda vou andar nessa chácara debaixo da sombra dessas árvores que eu estou plantando. E hoje eu ando. E eu, na mesma hora, eu lembro do papai, das anotações que eu tenho até hoje, quantos carrinhos de terra, quanto de esterco, quanto de NPK, quanto de calcário que eu tinha que colocar em cada cova para poder plantar cada árvore. Então, você imagina o que isso representa? Você andar debaixo de uma árvore que foi o seu pai que te ensinou a plantar, e o papai não está mais aqui, mas ele está. Né? Então, assim, é muito bom. Minha vida está ali. Emocionante, emocionante. Eu tive a oportunidade de reescrever a minha história de uma forma diferente que o papai fez. Papai foi daqueles que passou o trator com correntão para arrancar a árvore para poder fazer lavoura de soja e de milho. Mas foi o papai que me ensinou a plantar árvore para recuperar uma área que estava degradada. Então eu pude refazer uma história assim, que naquela época o valor era esse. Graças a Deus eu pude viver em uma outra época que eu entendi a importância da natureza, de preservar, de garantir um planeta melhor para as próximas gerações. Sim, fantástico mesmo. Um aprendizado para todos aqueles que estão ouvindo esse episódio, né? Porque nós precisamos disso, né? Recuperação do planeta. Mas, Ângela, como que a baunilha entrou na sua vida? A gente já falou aqui a beça de Quinta da Baunilha, do teu se reinventar, mas como isso aconteceu? O que significou para você esta nova atividade após a aposentadoria? Que você tinha vivido um período ali sofrido, né? Conta pra gente. Bom, a baunilha chegou na minha chácara logo no início, que eu pude fazer aquela pérgola ali, que eu fiz um microclima, como dizia a Ana, minha amiga, que é cunhada de uma grande amiga minha, a Ana do Ricardo, Ana Menezes. Eu queria ter orquídeas. Eu já tinha orquídeas no meu apartamento quando eu morava na colina, na varanda do apartamento. E eu queria levar essas orquídeas para a chácara. Eu sonhava em ter orquídeas nas árvores, que eu não consegui muito bem realizar, só um pouquinho. E eu lembro que a Ana, indo lá com a gente, quando a chácara ainda não tinha nada, ela falava assim, você tem que criar um microclima para poder colocar essas orquídeas. E eu fiz ali onde tem a pérgola hoje, eu fiz uma plantação intensiva de árvores e cuidava bem mesmo, olhando para elas crescerem logo, para eu poder ter esse microclima. E fiz uma pérgola e pus uma trepadeira e ali eu coloquei as minhas orquídeas. E a baunilha é uma orquídea. Então, a baunilha chegou na minha chácara muitos anos atrás como uma orquídea.
Ela fazia parte do conjunto de orquídeas que eu tinha. Eu não tinha um orquidário, mas eu tinha uma pérgola, umas 500 mudas de orquídeas. Então, assim que a orquídea chegou. Quando o meu piquezeiro ficou um pouquinho maior, eu peguei essa minha baunilha e pus no pé do piquezeiro. E ela cresceu, ela ficou linda, 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 linda. Você não via o tronco do piquezeiro. E um dia eu recebi um técnico da Emater, o Carlos Moraes, lá em casa, em 2019, que ele foi ver os meus cítricos. Ele era um técnico do Paranoá, a minha chácara recebe assistência da Emater do Paranoá, e ele foi lá na chácara ver os meus cítricos, e a hora que eu fui subindo a rampinha ali para ir para o lugar onde eu tenho plantado os limões, essas coisas, o meu pé de baunilha estava carregado de flores. Ele falou, nossa, mas você tem baunilha aqui? Eu falei, tenho. Desde quando? Eu falei, faz muitos anos já, né? Tem muitos anos. E eu já tinha colhido baunilha, já tinha colocado no açúcar, porque eu não tinha a menor ideia de como que curava, não tinha ideia que tinha que ser polinizado à mão, nada. As que viraram frutos foi porque as abelhas tinham polinizado naturalmente. Aí ele foi, olhou lá, pediu para tirar fotografia, põe a mão aqui para ver o tamanho, não sei o quê, os cachinhos delas e tudo, das flores, da baunilha, não, das flores. E aí ele falou, olha, nós estamos formando um grupo de produtores de baunilha. Você não quer entrar no grupo? Claro, mais do que depressa, eu entrei nesse grupo. Na época era um grupo bem, bem, bem diminuto e foi crescendo e eu aprendi muito nesse grupo. Sobretudo, a me apaixonar pelas baunilhas. Eu realmente, assim, passei a me apaixonar pelas baunilhas. Eu já gostava das orquídeas e sempre gostei das baunilhas. Toda vez que eu ia para a França, nas minhas viagens e tudo, eu passava lá no Gedetu, que era uma lojinha muito especial ali perto da Mufitá, para comprar as baunilhas, para trazer e tudo. E ter baunilha em casa passou a ser assim, um prazer muito grande, porque eu pegava, deixava ela dar uma secadinha, tuft, dentro de um vidrinho cheio de açúcar, e ali virava um mel perfumado, aromático e tudo. Então ela chegou desse jeito. E quando eu entrei para esse grupo, que eu comecei, a gente comprava baunilha, localizava onde tinha alguém que produzia, a gente e trazia pelo correio, plantava tudo. Poder ler sobre baunilha, poder estudar sobre baunilha foi quase que um processo de regeneração emocional, afetivo. Eu tenho uma vinculação hoje com a baunilha de muita gratidão. Eu sou muito grata ao que a baunilha trouxe para mim, porque hoje eu me sinto inteira com a baunilha. Eu sou a Ângela professora, eu sou a Ângela acadêmica, eu sou a Ângela lá do interior de Barretos, da Fazenda Cachoeirinha, eu sou a Ângela da Quinta, inicialmente Quinta do Alecrim, eu sou todas as Ângelas em torno da baunilha. Então eu tenho assim uma relação de muita, muita, muita gratidão. E o fato de ainda receber gente na minha casa, vocês não imaginam a alegria e a riqueza de cada encontro lá em casa. É uma coisa assim. Bom, eu te conheci lá em casa com as baunilhas. Não é, Silvia? É verdade. É verdade. Ô, Ângela, primeira coisa é que eu não sabia que a baunilha é uma orquídea. Acho que muitas pessoas não sabem. Você agora começou a falar e eu me lembrei disso. Qual é o processo de cultivo da baunilha? São muitas fases, ela exige pessoas especializadas. Você acabou de dizer que tem outros produtores em Brasília, né? Imagino que arredores também. E quando você falasse sobre isso, a gente gostaria também de saber por que a baunilha é um produto caro no mercado. Olha, isso aí é uma aula que eu dou lá na chácara, que dura 1 hora, 1 hora e meia. Vou tentar compactar, porque você pede para eu falar do que eu adoro falar. Então vamos lá. Olha, a baunilha, essa baunilha que a gente conheceu no mundo todo, é uma baunilha originária do México. O nome dela é Vanilla planifolia Andrews. Os mexicanos, os povos originários do México, usavam essa baunilha em ocasiões especiais, ritualísticas, com cacau e baunilha. Então, eles usavam cacau com a baunilha e já usavam. Nessas viagens exploratórias, França
e Espanha estiveram no México e receberam esse cacau maravilhoso com baunilha, se encantaram e quiseram levar para a Europa. A França levou, evidentemente. A Europa não se adequa ao plantio da baunilha, que é num clima temperado. Então, a França levou para suas antigas colônias francesas na África, especificamente na ilha Bourbon, que hoje é chamada Ilha da Reunião. E ali começou o plantio das baunilhas e passou a ser chamada baunilha Bourbon. Vanilla Bourbon, por causa do nome da ilha, o nome original da ilha. Bom, mas enfim, a baunilha saiu do México, foi para a Ilha da Reunião, foi para a Ilha da Madagascar e foi para outras ilhas ali do Pacífico e ganhou o mundo. Hoje, o maior consumidor de baunilha do mundo é os Estados Unidos, então ele também é o maior importador de baunilhas, mas como é um produto que demanda muito tempo e um trabalho artesanal, ela se tornou o segundo condimento mais caro do mundo. A gente planta a baunilha com uma estaquinha pequena, um pedaço da rama dela. A gente corta um pedacinho dessa rama, planta num substrato bem aerado e espera no mínimo 3 meses para ela soltar raízes e o primeiro broto dela. Aí a gente pode levá-la para um canteiro. Nesse canteiro, ela entra em processo de crescimento vegetativo por 3 anos e meio, normalmente. Nossa. A gente já está conseguindo diminuir um pouco esse tempo com adubação, com manejo e tudo, mas o tempo mesmo são 3 anos e meio. Com 3 anos e meio, ela floresce, a flor dura um dia, especificamente as primeiras horas do dia, que são propícias a uma boa polinização manual. Então, a gente poliniza flor por flor, uma a uma, com palitinho. Então, você tem que ter um manejo, você tem que ter habilidade para poder fazer isso. As ramas da baunilha, elas florescem durante 3 meses, mais ou menos. Então, durante 3 meses, a gente tem que caminhar pelo baunilhário todos os dias para ver se tem flor aberta para poder fazer a polinização nas primeiras horas do dia. Eu sempre falo, eu gosto de polinizar entre 8 e 11 horas da manhã. Passou disso, ela já perde a qualidade para ser polinizada. Se a polinização deu certo, o fruto permanece no pé por 9 meses, ou seja, uma gestação. Então, vai somando 3 meses, mais 3 anos e meio, mais 9 meses. E aí, quando ela está madura, em ponto de ser colhida, a gente colhe e passa por um processo de cura, que dura aí em torno de 1 a 2 meses, dependendo da metodologia usada para fazer essa cura. A mais tradicional é mais longa, a mais moderna, que usa maquinário, é mais curta. Passado esse processo de cura, a gente ainda deixa ela em processo de maturação por mais 4, 5, 6 meses, até 2 anos, para poder ter um aroma da melhor qualidade possível. E nesse processo há um conjunto de técnicas que são utilizadas. Então, a gente pode dizer que, ao todo, para você ter um fruto pronto para consumo, é preciso esperar 5 anos e meio. É muito tempo. Então, isso justifica o fato dela ser um condimento tão caro. Nós temos no mercado, hoje, a chamada essência de baunilha. É uma que a gente compra uns vidrinhos pequenininhos, mas aquilo ali não é baunilha. Ela tem a cor do extrato da baunilha, ela tem o aroma parecido com o da baunilha, mas não é baunilha. Ela é extraída de uma árvore, da madeira de uma árvore, através de um processo pirolenhoso, ou seja, usa-se petróleo e fogo para poder extrair essa essência da baunilha. A baunilha não fornece essência, ela fornece o extrato. Então, quando fala que é extrato, que é essência, já saiba que não é baunilha. E normalmente, quando você compra lá, no rótulo, vai estar escrito aroma de baunilha. Não vai estar escrito baunilha, vai estar escrito aroma de baunilha. Mas não é baunilha. Então, um dos trabalhos que eu faço em casa é esse, de conscientização das pessoas que aquilo que a gente tem disponível a um custo baratíssimo no supermercado, R$15, sei lá, não é baunilha. Mas hoje o Brasil já tem baunilhas para vender. Tanto essa baunilha mexicana, que é produzida em alguns estados brasileiros, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, com uma expertise corretíssima, são pessoas extremamente corretas no trabalho que fazem. Vanilla Brasil, lá tem mais uma ainda, tem no Mato Grosso.
a Vanilla Brasil, a Beija-Flor, em Santa Catarina tem o cultivo do Cláudio Cosi, no Rio de Janeiro tem alguns produtores que me falha a memória agora, tá? Mas tem. Então, nós temos produtores de baunilha planifolia, que é a mexicana, no Brasil. Mas o mais interessante disso tudo é que recentemente, muito recentemente, os chefes brasileiros descobriram que o Brasil tem baunilha brasileira. Os povos tradicionais já tinham descoberto isso. Então, os povos tradicionais, lá nos Calungas, na Chapada dos Veadeiros, lá na cidade da Cora Coralina, em Goiás, os povos originários, os povos mais tradicionais de lá, já também usavam a baunilha no seu dia a dia, chá de baunilha, enfim, eles têm uma série, um conjunto de modalidades para usar a baunilha em situações também particulares. Então, nós já tínhamos, mas a gente não conhecia na nossa culinária, os chefes, a culinária brasileira mais sofisticada, mais gourmet, não sabia que nós tínhamos. E hoje nós temos também essa baunilha brasileira à venda no mercado. O Cerrado, nosso Cerrado, tem excelentes produtores. Vou citar aqui o meu amigo Rubens Bartolo, do Vale do Torto, que eu falo que o que ele faz é arte, não é cultivo, porque além dele cultivar muito bem, ele sabe curar muito bem. A cura dele é perfeita, com todos os atributos que uma baunilha deve ter. E outros produtores que estão aí numa fase mais nova ainda, iniciando ainda, outros mais adiantados, enfim, nós temos bons produtores no DF, nós temos bons produtores no Cerrado aqui do Planalto Central. E a baunilha, ela dá em 4 dos nossos biomas. Nós temos baunilha na Mata Atlântica, nós temos baunilha no Cerrado, nós temos baunilha na Amazônia, nós temos baunilha até na Caatinga. Então, a baunilha brasileira, são 130 espécies hoje já catalogadas de baunilha no mundo. O Brasil tem 30 dessas 130. E baunilhas extremamente aromáticas. Então, realmente, eu acho que o Brasil promete, porque nós estamos correndo atrás, né? Várias universidades brasileiras já estão pesquisando a baunilha. Outros centros de pesquisa, como a Embrapa, já está pesquisando. A Embrapa aqui de Brasília está dando um show. Já tem um banco de germoplasma de baunilhas, já tem uma catalogação de, acho que 17 ou 18 espécies diferentes no seu viveiro. Então, o Brasil está correndo atrás. Está correndo atrás. A ciência brasileira arregaçou as mangas e está estudando as baunilhas brasileiras. Fantástico, nossa, realmente é interessantíssimo a gente perceber o quanto que isso hoje já avançou no Brasil, né, o quanto que está à disposição, mas principalmente entender o trabalho e o tempo que é gasto na produção. E isso realmente faz com que a gente entenda porque é um produto ainda um pouquinho mais dispendioso, mas também ele traz uma contribuição para a gastronomia fantástica, né? E quem sabe a gente consiga até fazer usos mais caseiros, né? E eu acho que você tem dicas, porque eu ouvi lá na Quinta da Baunilha, o que a gente pode fazer com tudo da baunilha. Depois você diz pra gente. Mas conta pra gente também, Ângela, quais foram os maiores desafios técnicos do começo da sua atuação na produção da baunilha? Você teve algum fracasso assim que te impactou e que transformou numa lição de aprendizado? Não foi um só, não. Vários. Quando eu comecei a querer expandir, eu fiz um estaleiro e eu tinha umas ripas dessa que a gente usa no telhado. Comprei umas madeiras de eucalipto tratado e fiz um estaleiro. Bom, esse estaleiro tinha todos os erros que você puder imaginar. Ainda tem, porque eu ainda tenho esse estaleiro lá. O primeiro deles é que eucalipto tratado não aceita que a baunilha se sustente nele. Então, eucalipto tratado, né, não pode chegar um plantio de baunilha para ser um esteio. O segundo é que as ripas de telhado, elas têm quina. E a quina, quando a baunilha faz o looping, porque a gente tem que fazer a baunilha subir e descer, ela acaba machucando a baunilha, porque a rama da baunilha é muito tenra, é muito delicada. E quando machuca, a gente fala que cria algumas injúrias, alguns machucadinhos, aquilo ali é entrada para patógenos, então traz doença. Então, outro erro. Eu não tinha o devido cuidado
com o substrato aerado. Então, o meu substrato muitas vezes compactava muito rapidamente. Elas estavam tomando sol demais, ainda tomam. Então, elas queimaram e apodreceram partes da rama. Então, ali, um conjunto de erros que eu tive ali. Mas, ao mesmo tempo, um conjunto de aprendizados. Quando eu expandi o meu projeto, que eu falo que é da porteira para dentro, que é de uma área que eu separei, eu falei, não, daqui para frente eu quero fazer seguindo os preceitos técnicos científicos já estudados e etc. E a primeira coisa que eu fiz foi seguir o manual da Embrapa. É a primeira publicação brasileira sistematizando o cultivo da baunilha no Brasil. Primoroso esse manual da Embrapa, que se chama Noções Básicas do Cultivo da Baunilha. Está disponível na internet, é só você abaixar o PDF, você tem o livro todinho ali, gratuitamente à sua disposição e com informações muito importantes. Eu reli, mas fiz besteira. Por exemplo, eu adoro fazer tudo em casa. Então, eu aproveito todos os insumos que eu tenho. Fez uma poda de árvore? Trituro. Limpou o jardim? Vai para compostagem. Tenho cama de frango? Vai para compostagem. Tudo isso eu vou aproveitando. Numa dessas, eu aprendi a preparar o bocashi. Então, eu preparo o bocashi em casa de toneladas. Eu mesma faço bocashi em casa. O que é bocashi? Bokashi é um composto orgânico extremamente rico que se usa muito no cultivo de hortas e algumas especiarias. Só que o bokashi você usa pouquinho. Estou muito esganada, querendo ter um resultado muito rápido. Peguei meu bokashi e joguei nos meus pés de baunilha em profusão, entendeu? E aí eu recebi um grupo de pesquisadores da Embrapa lá na chácara e fiz lá para mostrar para eles e tudo. Aí meus pés de baunilha estavam todos morrendo e eu não estava vendo isso. O bocashi cozinhou e apodreceu todas as raízes, quase todas as raízes das minhas baunilhas, e eu tive que replantar tudo. Mais uma vez, a minha gratidão aos pesquisadores da Embrapa. Então, assim, erros eu tive muitos. E, além dos erros, tiveram os desafios, porque eu fiz a opção de fazer em sistema de agrofloresta o plantio das baunilhas brasileiras. Só estão em estufa a baunilha exótica, que é a planifolia. As baunilhas brasileiras, eu falei, bom, se elas dão aqui na floresta brasileira, vão dar aqui em casa. E aí o desafio é muito maior, porque quando você coloca na estufa, você tem um controle muito maior do seu plantio. Tem como você diminuir o acesso de lesma, de caramujo, de passarinho, de galinha, etc. e tal. Então, eu plantei as minhas baunilhas na agrofloresta que eu tinha plantado, é a minha agrofloresta, então, assim, meu maior xodó. E aí as galinhas do vizinho entraram em casa e, assim, elas iam exatamente no pé da baunilha, ciscavam tudo e comiam as raízes da baunilha. Então, foi assim, uma luta. E eu sempre fui taxativamente contra cercar as chácaras na área rural, porque a cerca impede o trânsito dos animais. E eu não queria impedir o trânsito dos animais. Até que chegou o momento, eu falei, não, essa parte que fica na estrada, que os carros passam, que a galinha do vizinho não respeita e entra, eu vou fechar. E fechei. E foi, assim, o maior sossego que eu estou vivendo, porque agora as minhas baunilhas estão crescendo e tudo. Depois a história também dos carabujos africanos, que trouxeram aqui para o Brasil, e virou uma peste aqui, uma praga, e eu não deveria usar defensivos químicos. Então, a catação é a catação na mão, dá um trabalho danado, porque eu quero tirar a certificação orgânica, mas ainda não tirei a minha certificação orgânica, porque teve momentos que eu tive que usar produto químico. Foi o que a gente discutindo com vários pesquisadores e tudo, nós chegamos à conclusão de que eu não usaria produto químico, mas eu jamais teria baunilha. Ninguém ia comer da baunilha de casa mesmo, porque ela não ia existir. Então, nós estamos usando até ela crescer e aí a gente poder se pautar só nos produtos orgânicos 100%, entendeu? Eu uso tudo orgânico, com exceção, em algumas ocasiões, para o caramujo. Então, esse foi um grande desafio. E aí,
A senhora foi lá, cortou minhas árvores, podou minhas árvores. Aí entrou sol demais. Aí eu corro lá, ponho uma tela, ponho folhas de palmeira. Então, o tempo inteiro você tem desafio, mas hoje eu já sei mais ou menos, né, bem melhor do que antes, como enfrentar esses desafios. É legal porque você está falando do suporte, né? Que você tem também dos técnicos, que você disse que tem um material primoroso, né? E que você não está sozinha, né? Então, Não, em nenhum momento, para te dizer bem a verdade. Primeiro porque minha família está comigo. Geraldo é um grande companheiro, Breno já me ajudou muito, Zé Geraldo também me ajuda muito, do jeito dele, ele é super ocupado, mas ele me ajuda muito. A Stephanie tem sido assim, meu braço direito para milhões de coisas, assim, qualquer aperto, né? O dia que eu tive o problema com o computador que ele bloqueou, eu escrevi para ela assim, acho que era umas 9, 10 horas da noite, né? Esté, socorro! Ela, e, nossa, falar com ela e ter a solução foi maravilhoso. Então, eu nunca estou sozinha. Eu tenho a ajuda dos pesquisadores da Embrapa, eu tenho dos técnicos da Imater, tive muito da Imater, tenho os pesquisadores da Unirio, da Estadual do Rio de Janeiro, da UNB, meus colegas da UNB que estão pesquisando. Então, assim, eu tenho muito apoio. E da minha família estendida. Eu tenho um sobrinho que está me dando todo o apoio para eu poder ampliar o meu negócio. É o meu anjo. Nós estamos recebendo agora, num futuro muito próximo, algumas mudas do exterior. São mudas de altíssima qualidade, que a gente demorou mais de ano para conseguir fazer esse processo de importação junto ao MAPA, que vai exigir de mim uma estufa grande, com cuidados especiais, e esse meu sobrinho está me bancando 100%, porque ele acha que eu entrei num ótimo negócio, que dá futuro e que ele está sendo o meu parceiro. Vai aqui mais a minha gratidão ao meu sobrinho. Então, assim, eu tenho ajuda de todos os lados. Eu tenho parceria com o Hotel Royal Tulip, que me fornece a casca do coco, que é o meu principal substrato, elemento do meu substrato. Eu recebo em torno de 1,5 toneladas a cada 10, 15 dias. Eu tenho meu amigo Rubens, que tudo que eu preciso de orientação técnica está sempre disponível, que me fornece muda quando ele tem. Eu tenho meu amigo Poleci, lá de Cavalcante também, que me ajuda com as mudas. Eu tenho produtores do Rio, Zoltan, que me fornece muda também. Então, assim, o tempo inteiro eu tenho tido muito apoio. E a essas pessoas eu tenho muita gratidão. E pelas pessoas que frequentam o meu café, porque eu sempre digo para elas, e às vezes pode até ser que eu tenha me esquecido de dizer, graças ao meu café é que eu posso investir na ampliação do meu projeto também. Porque o café me traz recursos para eu poder investir no meu projeto de produção de baunilhas, que é a minha menina dos olhos. isso tudo é vida, né? E a gente aprende que nada no mundo a gente faz sozinho, né? É fascinante ficar ouvindo, gente. Ângela, dê uma dica prática de 3 usos assim imbatíveis da baunilha no dia a dia. Eu costumo dizer que a baunilha ela está presente em três grandes ramos da indústria: no ramo alimentício, no ramo dos cosméticos e no ramo da farmacêutica, medicinal. Da culinária, inicialmente pratos doces, né? Uhum. E agora muitos pratos salgados. Tem muitos pratos que a gente faz com a baunilha. Pudim de leite condensado, que todo brasileiro adora. Se você coloca baunilha, se enriquece o aroma, assim, assustadoramente. Canjica, eu faço uma canjica com baunilha, eu e meus amigos todos fazemos, produtores, que fica, assim, uma coisa de sonho, maravilhosa. Arroz doce com baunilha. É uma delícia arroz doce com baunilha. Isso eu estou falando de pratos corriqueiros. Mas aí você pode ir sofisticando. Vai lá para um creme brulee, vai lá para uma bomba, como a gente chama, que é a eclair, né? Recheada com creme pâtisserie. Inúmeras. Ângela, dá um exemplo de salgado, que eu não consigo imaginar um salgado com baunilha. Exemplos que eu já fiz e que eu gosto muito. Vou te dar 4. Então. Eu faço a guacamole com baunilha. Aprendi com os mexicanos. Mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Quando você coloca a baunilha no prato, sobretudo um prato que é aromático,
não necessariamente você vai sentir o sabor da baunilha, aquele sabor da essência falsa, porque aquela essência é excessivamente aromática. Você vai sentir um sabor refinado e que desperta suas papilas gustativas. Então, é um outro sabor, um sabor extremamente delicado e sofisticado, sem você sentir aquele sabor daquela essência de baunilha. Então, isso é importante, porque muitas vezes as pessoas querem colocar baunilha e sentir aquele gosto da essência. Não, não vai sentir. Esse é um. Eu gosto muito da Vieira, a Coquille Saint-Jacques. Sempre gostei e eu fazia ela num creme reduzido com anis estrelado. Ficava assim, uma perdição de gostosa. E depois que eu tive acesso às baunilhas brasileiras, eu testei substituir o anis estrelado pela nossa baunilha. Gente, vocês não imaginam o que é. Realmente é divino. Você faz a redução do creme, porque a baunilha desperta o seu aroma, normalmente, em substâncias mais gordurosas. Então, no creme fresco, ela fica assim, simplesmente divina. Muito bom. Um outro prato que é muito bom é o atum com crosta de baunilha. Você tritura a baunilha toda, tempera levemente o atum, cobre esse atum com crosta de baunilha e põe no forno. E aí você realmente vai despertar todas as suas papilas gustativas. Assim, eu comecei falando do uso da gastronomia, voltou eu falar também do uso dos cosméticos, a perfumaria, né? A perfumaria, hoje eu fui em Grasse, lá na França, visitei várias maisons de perfume, várias casas de perfume, e especulei o tanto que eu pude. E a baunilha está presente praticamente em quase todas as composições de perfume. As grandes maisons usam baunilha nos seus grandes perfumes. E do ponto de vista terapêutico também, ela é usada pelos povos mais tradicionais como anti-inflamatório, como relaxante. Eu não gosto de adentrar muito nisso, porque, primeiro, eu não tenho conhecimento suficiente para falar. Segundo, eu não li artigo científico suficiente que sustentasse essas possibilidades. Então, eu sempre falo, olha, um chazinho de baunilha é uma delícia, não faz mal para ninguém. Tome à vontade, né? Agora, que ele vai ter um efeito terapêutico, pode ter terapêutico, porque é tão prazeroso, né? Nesse sentido, eu acho que faz bem a alma, né? faz bem a alma, então é terapêutico. Agora, mas eu tenho cautela. Não vou dizer que não tem efeito, mas eu não posso assegurar esses efeitos. Aliás, nós vamos até fazer uma live agora, nos próximos meses, para discutir exatamente essa questão dos aportes científicos do uso da baunilha do ponto de vista terapêutico. E eu estava conversando com uma colega, a Andréia Macedo, da Unirio, porque eu fui procurado por uma pessoa que está com um nódulo e ela queria usar a rama da baunilha. Falei, olha, a baunilha eu posso te ceder gratuitamente, né? Sou super solidária, já passei por uma situação pior que essa, mas a rama da baunilha eu fico extremamente preocupada, porque em mim, por exemplo, ela me causa uma alergia de eu ficar toda empolada. A rama da baunilha, ela queima. Então eu fico assim, extremamente receosa. Então, nós vamos fazer uma live, eu vou chamar os pesquisadores, eu não sou pesquisadora de baunilha, eu vou chamar os pesquisadores exatamente para discutir isso. Então, vamos com cautela. Diz pra gente que partes da baunilha se utiliza e quais não se utiliza. O que a gente aproveita da baunilha? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Estou falando a fava. Da fava, a gente aproveita tudo. Quando eu tenho uma baunilha na mão, eu abro a baunilha, passo uma faquinha delicadamente para tirar as sementinhas, que a gente chama de caviar da baunilha. E essa sementinha eu posso usar num pudim, eu posso usar num coquetel. Está sendo muito usada a baunilha nos drinks atualmente, nesses coquetéis. O pessoal ama fazer coquetel com licor de baunilha que eu produzo. Fica assim, divino. Para usar, fazer o uso que eu quiser. Mas, aquilo que eu falei para você, as substâncias gordurosas, elas despertam as principais notas aromáticas da baunilha. Então, quando eu vou usar, por exemplo, no chocolate quente, num pudim de leite condensado, numa canjica, num arroz doce, eu fervo o leite a 80 graus,
várias vezes. Chega a 80, desligo, chega a 80, desligo, descanso, chega a 80, desligo e deixo passar a noite para o dia em infusão, a fava com as sementes. Depois eu coo isso, evidentemente que a semente vai passar pela peneira e vou reter só a fava. Porque a fava também é aromática. A fava tem uns sulcos dentro dela, que a gente chama de placenta, e ali é cheio de pequenos filamentos aromáticos. Então a fava também traz o aroma da baunilha. Eu já tive pessoas lá em casa, visitantes, que me disseram, eu jogava aqueles grãozinhos fora. Eu falava, não, não joga, porque eles são aromáticos. E a gente antes achava que o aroma era só na sementinha, praticamente. Aí eu falava assim, eu jogo a casca da baunilha fora. Não, não jogue, porque a fava também é aromática. E da fava, a gente pode fazer muitas coisas. A gente pica a fava inteira ou só depois que retirou as sementes, eu faço um bom extrato. Eu faço uma boa cachaça com a fava da baunilha. Eu faço a pasta da baunilha. Eu faço a calda da baunilha. A fava da baunilha passou o tempo dela de cura, secou demais, perdeu aquela umidade necessária que uma boa cura deve manter, ela pode virar pó. E é maravilhoso o pó de baunilha. Eu posso também recolher todos os grãos e vender só o caviar da baunilha. Então, assim, de variações de baunilha, nós temos muitas variações. Eu revendo ali na chácara, eu tenho uma lojinha, como diz a Paula, minha amiga, que me ajuda na lojinha. Eu revendo tanto os produtos do Rubens, do Vale do Torto, que tem uma excelente qualidade em termos de baunilha brasileira. Então, de baunilha brasileira, eu só vendo as do Rubens. E eu vendo da baunilha planifolia de um grupo, de uma startup da USP de São Paulo, que se chama Bioasset. Eu vendo eles aqui na chácara e eles têm hoje calda de baunilha, pasta de baunilha, extrato de baunilha, pó de baunilha e agora o último produto que eles lançaram são os difusores com aroma de baunilha. Então, assim, a gente tem uma variação muito grande hoje já da baunilha brasileira ou da baunilha cultivada no Brasil no mercado. Antes de comprar qualquer derivado, tem que consumir a fava também, tá? Tem que pegar na fava. Vamos supor que você fez um chocolate com baunilha. Você tira a baunilha do leite, lava bem lavadinha a baunilha, deixa ela secar, pica bem picadinha, põe no açúcar. Você vai ter um açúcar aromatizado. Maravilha. Tá bom? Tá ótimo. Nada vai pro lixo. Qual foi o momento, Ângela, da virada? Assim, quando e como nasceu a ideia da Quinta das Baunilhas? A chácara, ela recebeu o nome de Quinta do Alecrim, quando nós compramos. Eu queria colocar a Quinta das Oliveiras, porque é o sobrenome que a gente herdou do papai e da mamãe. Então, meu Oliveira é do papai e da mamãe. E eu falei, eu vou colocar a Quinta das Oliveiras, porque eu tinha a memória do papai e do vovô contando das quintas deles lá em Portugal e tudo. Então, eu tinha essa memória. Então, o Quinta veio dessa memória e Oliveira veio do nosso nome. Aí, meus filhos, que foram criados assim, com um sentimento de justiça muito aguçado, me disseram, de jeito nenhum, mamãe. Oliveira é o seu nome. Cadê o nome do meu pai? Eu quase morri de vergonha. E aí, nós estávamos no carro, indo para a chácara, que a gente morava ainda na UNB, e eu falei, então vamos fazer uma votação. E fizemos uma votação, e a Maria, minha segunda filha, falou, por que não Quinta do Alecrim? Porque muitas vezes a gente ia para a chácara cantando essa música, Alecrim, Alecrim do campo, e lá tem muito alecrim. Aí, nossa, foi unânime, todo mundo apoiou, então vai ser Quinta do Alecrim. Pronto, então não era nem Oliveira, não era Almeida, era Alecrim. E é um nome que eu amo. Está escrito assim no muro de entrada lá em casa, com azulejo português, Quinta do Alecrim. Mas quando eu abri o café com baunilha, ele acabou tendo uma adesão muito maior do que a gente acreditava que ia ter. Hoje, aonde eu vou, alguém conhece o café com baunilha. É muita gente vindo, a gente recebe gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil. Nós tivemos 2 ocasiões que a gente recebeu estrangeiros, tanto do pessoal
vinculado às embaixadas brasileiras, vieram de todas as embaixadas e tudo, e um outro congresso internacional que teve aqui, que tinha gente da China, do Japão, da Turquia, da Rússia, da França, da Espanha, enfim, do mundo inteiro. Então, hoje eu recebo gente realmente de tudo quanto é lugar. Várias agências de turismo de fora de Brasília montam um programa em Brasília e inclui a Quinta das Baunilhas. Bom, quando ela começou a ficar conhecida, o meu filho ajudou na criação da logomarca. E ele começou a bater nessa tecla. Mamãe, são 2 condimentos, alecrim e baunilha. Você confunde as pessoas. Você fala, na Quinta do Alecrim para ver baunilha? É alecrim ou é baunilha? E ele ficou, e eu assim, numa resistência terrível, porque eu não queria abrir mão da Quinta do Alecrim, não queria abrir mão. Até que um dia eu fui vencida por ele, e ele fez uma logomarca que eu achei assim, maravilhosa. Ele escreveu Quinta, onde o Q é a flor da baunilha, né? Ficou muito bonita, e pôs Quinta das Baunilhas. Aí ficou tão bonito, o trabalho dele ficou tão bonito que eu não resisti, concordei. E todo mundo que eu comentei falou: mas tá certo, tava confundindo muito essa história de Quinta da Baunilha, Quinta do Alecrim e tudo. Então, é Quinta da Baunilha hoje. Então, o momento da virada foi ocasionado por essa adesão enorme e desse trabalho do meu filho, né? Foi uma adesão muito grande. Eu comecei em 2023. E em menos de um ano eu já estava assim, com muita aceitação. Não é fácil, viu, gente? Mexer com comida todo final de semana é pesado, mas é extremamente prazeroso. Vamos então para a parte prática, Ângela. Para quem é de Brasília e arredores, você já disse que está recebendo muita gente, mas eu imagino que tem ainda muita gente que não conheça ainda a Quinta das Baunilhas. Para esse povo de Brasília e arredores, como que funciona a Quinta das Baunilhas? O que vocês oferecem para o público e em que dias? E já deixa seu Instagram para as ouvintes seguirem. E claro que não só quem está ao redor, mas como você disse, aqueles que vão visitar de fora, de outros países, e quem sabe isso se expanda aí mundo afora. Conta pra gente. Veja, eu comecei em final de 2023, oferecendo um brunch. Foi assim, genial, porque o Sebrae estava me apoiando, e a Natália, o André e o Leonardo, que são do Sebrae, me deram muitas dicas, foram lá em casa, me visitaram, o que podia fazer, o que não podia, até nos detalhes. Por exemplo, na pia do banheiro, eu tinha sabonete. Aí ela falou, de jeito nenhum, não pode ser sabonete, tem que ser em barra, tem que ser sabonete líquido. Coisas assim, mínimas, que da minha inexperiência total, eu não tinha ainda percebido. E na véspera de eu fazer o meu primeiro, eu conversei até de madrugada com a Natália, e ela me mandou uma poesia linda, que eu acabei lendo. E o primeiro foi assim, foram 12 pessoas ou 18 pessoas, acho que 12 pessoas, puramente meus amigos me apoiaram. E foi muito bom porque todos eles comentaram, né? Então assim, o primeiro item, excesso de comida. Eu tinha feito uma variedade enorme e não tinha colocado menu para eles, que é fundamental você colocar o menu para as pessoas saberem o que vai ser oferecido e dentro daquela sequência o que ele vai querer provar mais, aquilo que ele vai, né, deixar de lado, enfim, ele vai dosar melhor até para eles poder provar o que está sendo oferecido. Então, assim, chegou ao final, eles estavam assim, de fato, era comida demais. Chegou a falta de educação, como diz minha irmã, comida demais é falta de educação, e com certeza. Mas como era servido, tudo empratado, um por um, servia um, tirava, servia outro, tirava, servia outro, tirava, a pessoa se via meio que coagida a pelo menos provar. Então, esse foi um comentário. Então, eu fui me aprimorando. Então, eu comecei só com brunch. Aí, eu percebi que o brunch, ele estava limitando um público, porque o brunch era mais caro. Era caro, não era nem mais caro, só tinha essa opção. Aí eu criei o café. Então, eu tinha o brunch aos sábados e tinha o café com baunilha aos domingos. E aí, bem, um preço bem reduzido.
e que deu um ibope. As pessoas gostavam, tudo. Só que o meu chocolate acabou virando uma referência, o chocolate quente com baunilha e chantilly. Então as pessoas chegavam lá em casa e queriam o chocolate. Só que para pôr o chocolate não podia ser naquele preço, porque é um chocolate feito com puro creme de leite e leite e chocolate nobre, né? Então não dava para ser aquele preço. Então eu tive que aumentar um pouco. Só que eu sou de uma família da mesa. Então era para ser o bolo, o bolo com café virou o chocolate quente com pão de queijo, depois o bolo com café, mais alguma coisinha, mais outra coisinha, mais outra coisinha, mais outra coisinha. E aí eu comecei a ter problemas com mão de obra, porque a mão de obra é difícil, você ter uma mão de obra qualificada, tudo, estava ficando muito pesado. Aí, o que eu fiz? Eu falei, quando eu voltei da minha viagem, que eu faço todo ano lá na minha filha, eu falei, eu vou diminuir a frequência dos brunches, que são pesados, e vou investir mais nos cafés. O café hoje está quase um brunch, porque eu vou fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo outra. E eu gosto, eu gosto. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho o café com baunilha, todo sábado. Quando enche todos os sábados, aí eu abro aos domingos também. Eu mantenho o brunch ocasionalmente, o projeto é uma vez por mês manter o brunch. Mantenho o brunch sob demanda para grupos fechados. Então, eu tenho recebido muito grupo fechado. Não é só corporativo, mas são agências que querem levar os seus clientes, que estão vindo fazer um passeio em Brasília e querem incluir na rota deles a experiência. Então eu tenho esse corporativo para reuniões familiares, aniversário de algum membro da família, tudo que só querem ir eles, eu também abro, e aí independe do dia, é tudo para combinar. E tem o piquenique, que eu queria fazer uma vez por ano, mas esse ano eu acabei tendo que suspender, porque eu tive uma série de problemas que eu não pude sustentar o piquenique, que eu tinha inclusive aberto as vagas e tudo, mas infelizmente eu não pude realizar. Estava tudo encaminhado, mas a gente teve que suspender. Então tem essas modalidades. Eu recebo pessoas de todas as fases da vida. Eu recebo criança, eu recebo jovens, eu recebo idosos. Me emociona muito os idosos. Eu já recebi muitas mulheres que foram brilhantes na carreira, que as famílias contam, que hoje estão com Alzheimer e que vão lá com a família. E eu me emociono muito porque isso é uma coisa que pode acontecer para qualquer um de nós, né? E aí eu acolho assim com todo o meu coração, com todo o meu carinho, porque eu sou extremamente sensível a isso. Eu tive gente na família e tudo, e acho que eu posso ter também, pelas características familiares. Então, assim, eu sou extremamente empática, né, aos idosos de modo geral que chegam lá. Todos os idosos eu quero só pegar no colo e tudo. A juventude está lá querendo plantar baunilha. Gente, é lindo você ver aqueles meninos, aquelas meninas lindas, maravilhosas, querendo plantar baunilha. Não acredito, que coisa linda. E vão mesmo, e me ligam e perguntam, planto assim, planto assado, como que eu faço? Olha aqui, soltou um brotinho. Ah, ainda não saiu o brotinho, será que não vai dar certo? É lindo. E as crianças? As crianças muitas vezes me ajudam a dar aula. Elas seguram na minha mão, vão comigo, passeiam. Eu queria muito poder fazer alguma programação mais ajustada às crianças. Ainda não dei conta de fazer isso, mas assim, eu recebo bastante criança também. E outra coisa que é muito interessante, parece que só vai para a chácara gente que tem esse perfil. São pessoas que amam a natureza e que têm uma alma aberta para isso. Então eu recebo muita gente e muita gente especial. Eu me apaixonei pelo casal, né, jovenzinho do nosso grupo, que tinha Foi? uma baunilha plantada no apartamento. Exatamente. E recebeu ali uma consultoria sua, muito bonitinho. É lindo, é lindo, é lindo. Ô, Ângela, de vez em quando você fala, me dá um nozinho na garganta. Ah, eu também, tô ficando sem voz na Muito hora. emocionada, gente. Eu acho que nada disso é à toa. E é muito bonito, realmente, tudo isso que você conta aqui pra gente. Mas vou fazer mais uma pergunta que vai trazer à tona a emoção. O que te emociona quando você vê
famílias e amigos compartilhando a mesa na sua quinta. Quer dizer, você vê diferentes gerações, né, compartilhando a mesa na sua quinta. Eu venho de uma família que sempre se reuniu em torno da mesa. A mesa era lugar de festejo, mas também era lugar que a gente falava de tudo. A minha família era uma família que falava de tudo. Não havia tabus, não havia interdições. Tudo podia ser dito, lógico, guardando respeito, né? A gente tinha tratamento muito respeitoso pelo papai, pela mamãe, senhora, senhor ainda naquela época e tudo. Então a mesa, para mim, é um lugar de muita fé. E eu me separei da minha família muito nova, né? Eu saí de casa com 17 anos e eu não voltei. E isso me faz uma falta enorme. Esses dias eu estava na casa da minha irmã, não dessa vez agora, uma outra vez que eu estava lá, e eu abri o álbum dela, de uma, não sei se foi uma Páscoa, um Natal que ela tinha feito na casa dela. E assim, muitos momentos importantes da minha família estendida eu não estava. Não estava porque eu estava morando na Bélgica, não estava porque eu estava fazendo um pós-doc na França, não estava porque eu estava num congresso, não estava porque eu estava numa missão de trabalho aqui no Brasil, não estava porque eu estava muito ocupada, não podia ir, não estava porque eu morava longe, né? Era sempre que eu tinha essa disponibilidade de tempo, de dinheiro para poder estar indo. E eu chorei muito o dia que eu vi esse álbum, porque eu não via a minha foto nesse álbum, nem a dos meus filhos. E isso me machucou profundamente. Em vários processos terapêuticos eu já havia entendido que a minha família é parte minha e que não tem como eu tirá-la de mim. Por mais distante que eu possa estar dela, eu sou ela também. Então, assim, eu compensei muito isso fazendo muitas reuniões na minha casa, recebendo muita gente. E quando eu vejo as famílias lá, é como se eu estivesse recebendo a minha família. É como se eu pudesse estar sempre reescrevendo a minha história. Então eu recebo as pessoas na minha mesa, com as minhas louças, com louças que eu herdei da minha mãe, com louças do meu casamento, com louças que eu comprei para uma situação especial. Eu não tenho louça que eu comprei para o meu café. Cada xícara que vai na mesa tem uma história. Cada guardanapo que eu ponho tem uma história. Cada travessa que eu ponho na mesa tem uma história. Eu recebo as pessoas dentro da minha casa. Eu não tenho um pavilhão para receber as pessoas. Então, realmente, eu abri as portas da minha casa para receber essas pessoas. E foi intencional. Isso foi intencional. Eu queria receber as pessoas na minha casa. Eu queria poder compartilhar. Eu queria poder ter esse momento do festejo. Só me faltam os meus filhos. Eu queria muito que nesses momentos meus filhos também pudessem estar aqui. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, eu tenho uma filha que mora na França, eu tenho um filho que mora na chácara, mas que está começando a vida dele agora, então assim, 1000 atribulações, 1000 trabalhos, e que também viaja muito, está repetindo um pouco a minha história, ele viaja muito para o exterior, está sempre viajando. A minha neta representa, de uma certa forma, o restante da família que está lá. Então, sempre eu e meu marido, eu e Geraldo, estamos sempre juntos. Mas nunca teve um momento desses que o Geraldo não tivesse presente. E sempre que eu posso, eu tenho a Maria Alice junto comigo. Eu sou testemunha desse afeto. Todos nós que estávamos lá naquele dia, não só nos sentimos acolhidos dentro da família, como se a gente fosse parte da família, como criou um elo de ligação entre todo o grupo, que somos agora todos amigos e estamos fazendo diversos outros passeios decorrentes dessa experiência. Então, quem ama gera amor, quem recebe com carinho e abre a alma, transforma a alma de quem é recebido. Então, é isso que você está fazendo hoje. Bom, sem querer, mas precisando começar a nos encaminhar para a finalização dessa conversa afetiva, impressionantemente informativa, mas muito mais construtiva de relacionamento. Conta pra gente quais são os sonhos da Quinta das Baunilhas para os próximos anos. Tem novidade aí? Tem. Hoje eu estou investindo muito na construção desse viveiro grande para poder receber essas mudas. Quero muito
produzir essas mudas de alta qualidade, quem sabe até comercializar mudas com alta tecnologia investida. Estou ampliando o meu plantio de baunilhas no sistema de agrofloresta. Uma amiga muito querida, bordadeira, me apresentou o José Carlos, daquela empresa Hidros, que vai fazer uma irrigação inteligente para mim, com uma automação maravilhosa, com leitura de umidade no chão e no ar, tudo automatizado, para que a irrigação abra e feche de acordo com a necessidade que a gente vai definir previamente. Vou fazer também, não vejo a hora de estar pronto, tipo um berçário para as baunilhas novas, que vai ser separado. Então, esse é o que está em andamento agora. Né? Acabei de adquirir uma máquina bem legal para triturar o que eu recebo lá do Blue Tree, e isso vai me ajudar muito, porque também eu participei de um evento do Sebrae, o Lab Day, e vou ter ajuda de startups para poder automatizar totalmente esse processo de trituração do coco, preparação da compostagem, até ser colocada nos canteiros, tudo automatizado. Então, isso vai facilitar muito. O trabalho do Alexandre, que é o meu braço direito lá na chácara, é um menino que veio do Maranhão e por quem eu tenho assim, o maior gratidão e maior carinho por tudo que ele faz por mim. Ele cuida da chácara, briga com as pessoas por minha causa. Não faz assim, não põe o carro aí que a dona Ângela não quer, não pega essa fruta porque ainda está verde, não entra aqui porque não pode. Eu chamo os diaristas, ele ensina os diaristas a fazer. A dona Ângela me ensinou assim, então é para fazer assim e tudo. E me ensina também, no dia a dia ele me ensina muita coisa, então assim, vai ajudar muito o trabalho do Alexandre. Eu não vejo a hora disso estar pronto, porque a chácara está assim um reboliço, porque está tudo sendo mexido e nada está pronto. Então, essa é a primeira coisa. Tem uma coisa que eu não comentei aqui com vocês, mas eu estive na Ilha da Reunião, porque na Ilha da Reunião, hoje, tem o melhor laboratório de pesquisa, centro de pesquisa em baunilhas do mundo, na minha opinião. E nós fomos lá, fui eu, a Cláudia Nasser, o Rubens Bartolo, o Lucas e o Emerson Panzarin, 5 brasileiros fomos, porque estava tendo um evento lá, nós fomos. Aí depois nós ficamos um pouco mais lá para poder visitar as fazendas de produção de baunilha e para poder também ter acesso às publicações científicas desse grupo de pesquisa. Foi uma experiência assim maravilhosa, muito coerente com a minha trajetória de estar sempre me aproximando do que a ciência está fazendo de ponta, e a gente aprendeu muito com eles, e é o trabalho desse pessoal que nós estamos importando. Eles aprimoraram uma baunilha, mandaram para a França, para o laboratório reproduzir na forma de clones, e é desse laboratório lá da França que nós estamos importando. Então, eu já fui várias vezes na França, nesse laboratório, negociar essa importação, e eu quero, então, muito ter isso. Então, essas são as coisas que estão acontecendo. E lá, na Ilha da Reunião, eu fiquei sabendo da história do Edmond Albius. Edmond Albius era um escravo, jovem, de 12 anos, que desenvolveu a técnica de polinização manual e que caiu no esquecimento. Aí, quando eu voltei para cá, uma das coisas que eu fiz foi criar um Instituto de Baunilha Edmond Albius. É um instituto de formação das pessoas em cultivo de baunilha, na gastronomia da baunilha, no processamento da baunilha, e era o mínimo que eu podia fazer para tentar dar projeção a esse menino de 12 anos que morreu no esquecimento. Então, lá em casa, além de eu ter o café, eu tenho o Instituto Edmond Albius, que a gente faz oficinas de cultivo, oficina de extrato, enfim, uma série de oficinas. E agora eu estou fazendo uma parceria linda com uma amiga baiana, médica sanitarista, uma cabeça maravilhosa, para a gente trabalhar com mulheres e em torno da baunilha e o bem-estar. Então, como que a gente pode trabalhar essa faixa dos 60 mais, trazendo diferentes temas e usando a baunilha como
um elo entre nós todos. Então, nós vamos ter vários profissionais nos ajudando, nós vamos ter psicanalista, nós vamos ter sociólogas trabalhando com a gente, nós vamos ter ceramista, enfim. E vamos também construir isso a partir do trabalho que a gente iniciar, daquilo que as pessoas apresentarem como necessidade de trabalho. Então, essa é uma grande surpresa, foi uma ideia da minha amiga Lívia, que eu apoiei totalmente, eu achei linda a ideia, um trabalho maravilhoso, e ela tem meu pleno apoio, é uma mulher brilhante, então ela tem meu pleno apoio, e a gente quer envolver outros parceiros que também mexem com baunilha, então esse é algo que está por vir, tá? E são tantas ideias, depois eu quero fazer a minha casa de cura, depois eu quero fazer minha casa de processamento, e são projetos para 100 anos. Bem, Ângela, você vai fazer a gente terminar esse episódio aqui aos prantos de alegria, de felicidade, de empolgação, né? Com tanta coisa linda que você está fazendo, pensando e com certeza já está nos influenciando aqui, né? Eu já estou aqui com várias ideias, tenho certeza que a Silvia também. Bem, que conselho você daria a quem está se aposentando e quer se reinventar? Pensando que a reinvenção, ela ensinou muita coisa para você, né? Sobre tempo, sobre cuidado, sobre propósito. Então, a gente gostaria que você, assim, juntasse o conselho com uma mensagem que você deixa para as mulheres em especial, mas para as pessoas 60 a mais, as pessoas que estão se aposentando. Olha, eu tenho muito medo de receita, porque as trajetórias são tão distintas que levam sempre também a escolhas diferentes. E aquilo que é solução para mim pode ser problema para o outro. Eu tive um perfil workaholic, eu acho que ainda tenho um pouco. Então, parar de trabalhar para mim foi um problema. Mas eu acho que é sempre bom, quando você começa a pensar na sua aposentadoria, também começa a pensar no que você vai ser nessa aposentadoria. Não importa, não existe receita certa. No meu caso, o trabalho é muito bom, mas tem gente que não, que quer entrar na aposentadoria para poder fazer crochê, assistir televisão e estar feliz com isso. E quem sou eu para julgar a felicidade dele? Tem muita gente falando, não, eu adoro ficar sozinha, tudo, e quando eu saio, eu adoro também. Eu não quero mais trabalhar, trabalhei o que eu tinha que trabalhar, não quero mais trabalhar. Tem outras pessoas, como são as minhas amigas queridíssimas, minhas companheiras de pesquisa, que a gente desenvolveu nossos projetos juntos. Nós éramos chamadas das 3 cajazeiras, a Fátima Santos do Recife, a Zeide Trindade do Espírito Santo e eu de Brasília. Depois que a gente ficou velha, nós viramos a Santíssima Trindade por causa do nome da Zeide Trindade. E a Fátima e a Zeide trabalham até hoje na psicologia. Até hoje elas trabalham. E muitas vezes eu vou assistir o que elas estão fazendo, estou junto numa coisinha ou outra, mas elas são extremamente bem resolvidas e felizes não tendo parado. Mas eu acredito que a pessoa tem que olhar muito para dentro de si e saber o que é bom para ela, procurar sempre o que é bom para ela e fazer o que é bom. Porque, para mim, a aposentadoria, a velhice, foi um momento de extrema liberdade. Eu me sinto hoje muito, mas muito, muito mais livre do que eu fui na minha juventude, que foi uma juventude revolucionária. Foram tantas coisas que a nossa geração participou, mas eu nunca me senti tão livre como eu sou hoje. Hoje eu realmente sou livre. Livre para sentir, livre para amar, livre para fazer, livre para escolher, livre para transgredir naquilo que eu acho que eu devo e posso transgredir. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar para si. O que é bom para mim? O que eu quero nessas últimas décadas de vida? E enfrentar essa finitude, né? Nós não vamos viver para sempre. Então, esse período que a gente tem pela frente, que seja muito bem vivido. Gente, tem coisa melhor do que você pensar em participar da construção de um mundo melhor
A vida inteira eu quis um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo mais igualitário. Continuo a querer e não vou abrir mão disso. Então, assim, são muitos desejos e que até o último momento da minha vida eu espero que eu esteja vinculada a esses desejos. Eu quero realizar meus desejos, seja lá quanto, não importa, mas eu quero realizar meus desejos. Ângela, você acabou de traduzir o propósito que Lilian e eu temos aqui com esse podcast Viajantes Bem-Vividas. É exatamente isso que a gente em cada episódio vem trabalhando junto às mulheres, sobretudo as mulheres 60+, muitas delas impactadas como você se impactou em fazer um rompimento da vida profissional para alguma coisa futura que não se sabe o que. E é esse o nosso propósito de dizer que você pode ser o que você quiser depois da aposentadoria. Você vai escolher. Quero fazer nada? Eu tenho amigas que se aposentaram cedo e não quiseram fazer mais nada depois. Elas trabalham ali na questão da constelação familiar, ali, né? Não da teoria, do método, mas da vida em família, da vida com os amigos, mas não tem uma outra atividade. E tá ótimo, elas são felizes assim. Por outro lado, tem você, tem Lilian, tem eu e outras tantas mulheres que percebem que não vão poder parar. Não vão querer dar continuidade àquilo que vinham fazendo, mas querem fazer uma outra coisa. E isso é saúde para a gente, no caso, né? O não continuar é doença. E então, você tem que, exatamente como você falou, parar, pensar, planejar, se olhar para dentro de si mesmo e dizer: o que me faria feliz nesta nova fase? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? E decidir como é que vai ser sua trajetória, porque hoje nós estamos vivendo exatamente como você falou, mais de 100 anos. Pode ser que a gente tenha ainda 20, 30 anos de vida. O que vai ser esse período para a gente? E o nosso papel na sociedade é esse, né? É transformar esse mundo num mundo melhor. E é isso que a gente tem que fazer todo dia. Eu quero te agradecer aqui, nesse momento, encerrando o nosso episódio de hoje, querendo conversar com você mais 2 horas. Muitíssimo pela sua dedicação dessas horas conosco, por abrir sua casa, por abrir o seu coração, por nos dar esse tempo e compartilhar conosco e com nossas seguidoras a sua experiência de vida tão rica, que eu tenho certeza, Lilian também, eu acredito que sim, sabemos que vai impactar, assim como impactou em nós, lá no fundinho do coração, na alma, como um aprendizado. Tudo que é muito bom, que tem vida, que tem entusiasmo, que envolve mulheres e mulheres 60+, nós temos que contar para o mundo, né, Lilian? É isso aí. E você, ouvinte, que está em Brasília ou próximo, e você que tem planos de visitar a nossa capital, já sabe que por lá tem uma experiência maravilhosa, cheirosa e saborosa esperando por você. E um detalhe imperdível, você será recebida pela Ângela. Você que ouviu todo esse episódio já viu que você vai se encantar e se emocionar. Se gostou desse episódio, compartilhe com as amigas e nos vemos no próximo episódio do Viajantes Bem-Vividas.